chega o momento em que tem um pênalti muito grande desse carro, que eu e o Matheus vamos comentar no próximo trecho aí, que é assim, você quer comprar uma Q5 híbrida propriamente? Veja esse trecho porque assim, é extremamente importante, que você vai ver que é uma decisão importante na tua vida, tá bom? Certo? É isso aí. Bem-vindo ao VAR. Amigos por carros, bem-vindos a Audi Q5 Sportback. Tem alguma coisa de black no meio. Em algumas versões eu descobri que eles chamam de 55 TFSIe. É isso que é importante, é o TFSIe, porque esse carro é propriamente um plug hybrid, tá? Meu agradecimento à Audi do Brasil, eu só espero que não sejamos cancelados até o fim do vídeo, mas trouxe o Matheus aqui para uma experiência plug-in hybrid. Na verdade, eu trouxe porque a gente tinha um sonho de andar muito tempo num plug-in hybrid da Audi, né? Qual a sua expectativa sobre? Expectativa grande, né? Porque SUV pequenininho é uma coisa que a gente vê muito em São Paulo, né? A questão de praticidade, questão do nosso asfalto aqui na cidade, né? Não, acho que no Brasil inteiro também, né? Aí a questão do plug-in hybrid é que você não fica dependendo tanto do sistema de você ter que ter um carregador na sua casa, você ter que ir num shopping, você ter que ir num lugar que vai ter um carregador. A grande maioria dos prédios aqui em São Paulo, os novos, estão colocando um carregador já padrão, mas tem muita gente que não tem acesso a isso. Então o legal do plug-in hybrid é que você vai ter motor a combustão para quando você precisar em qualquer situação, né? E você tem ali a questão da parte elétrica, né? Motor elétrico com a bateria, que você não vai ter que ficar dependendo, né? Teoricamente não teria que depender de ficar carregando numa tomada ou num carregador. Então acho que seria meio que o melhor dos mundos mesmo para um daily, né? Isso aqui. Então eu tenho um pouco da experiência aqui no canal na X5 da 45E, que até esse momento, para mim, é o melhor plug-in hybrid que eu andei na minha vida, é excelente. Tem experiência com Panamera, com Cayenne, o Matheus teve recentemente com o Taycan aqui no canal junto comigo. E até o mais recente que eu andei aqui, que eu vou deixar um card aqui em cima à direita, que é o Volvo S60 T8 Polestar, né? Até eu vou fazer uma comparação eventualmente. Bom, é a segunda geração da Q5 Facelift, essa versão 2023, é a propriamente híbrida. Então, segundo a Audi ou a legislação brasileira, esse carro não pega rodízio, pelo menos aqui em São Paulo, é a tendência, né? O motor desse carro, 2.0 4 cilindros turbo, é o EA888, acho que é isso. É o motor do Golf GTI, tá? Que você sabe, então 2.0 4 cilindros turbo. Tem algumas potências diferentes, mas de maneira geral, vai 267 cavalos no combustão, aliás você tem um motor elétrico junto ao câmbio aqui, que alinha mais ou menos 147 cavalos, o total do conjunto 367 mais ou menos, e 51 kg de torque, 0 a 100 declarado em mais ou menos 5.1, máxima de 210 km por hora. A ideia do carro, tipo assim, como ele tem um motor elétrico, então aí tem duas informações que a gente vai discutir. Se você pegar o press release lá fora da Audi, ela fala o seguinte, você consegue, no regime WLTP, próximo de 60 km no elétrico. Aí você vai olhar o press daqui, não é bem isso. Eles falam que o sistema iMetro, que eu acho que é o mais real, que eu falo tanto lá no Exclusivos no Brasil, no nosso podcast, quanto a gente fala no Amigos por Carros. Cuidado com essas medidas não são reais, principalmente a NEDC, que é a medida de laboratório, WLTP é o padrão europeu, mas eu gosto mais da EPA, que é a Environmental Protection Agency, que é a medida americana. Pior do caso, todo mundo dentro do carro, tipo assim, né? na pior, eles são multiciclos, mas assim, 5 pessoas, mala, ar-condicionado, chuva, trânsito intenso, é a pior circunstância que você pode ter e a mais real. No sistema iMetro é metade, é de 30 a 37 km, então ele baixa pela metade. Claro que essa circunstância é difícil a gente pegar, mas é legal para o cara que tem família, então ele pensa, que legal saber que pelo menos tem isso, né? Certo? Então a gente vai dar um rolê, vou dar uma perspectiva e também vai ser talvez um sonho distante que a gente tinha, porque a gente queria muito tempo andar num A3 e-tron. Num A3 e-tron, fomos gongados aí por uns veículos de imprensa globais aí,
No final a gente conta uma surpresa que provavelmente passou por baixo do radar de muita gente, né? Tá bom? Então vamos lá, Matheus, dar um rolê. Eu vou dar uma primeira impressão, depois eu quero que você ande mais para você ver como é que é a ideia do plug-in hybrid propriamente, certo? Vamos lá então. Bom, estamos aqui então na Q5. Primeiro de tudo, que vocês vão ver provavelmente nessa câmera, vai ter um botão EV aqui, Matheus, quando a gente aperta, a gente tem... Aí. Você tem os modo elétrico, o Auto Hybrid, que ele vai gerenciando eles, e o Battery Hold. Depois eu comento alguma coisa que eu senti uma falta aqui no meio, né? Aqui no painel a gente tem umas funções, deixa eu ver se eu acho rápido. Eu acho que é isso aqui, tela luminosidade, Virtual Cockpit, que você consegue misturar, se você for ver, ó, só conta giro, que seria o motor, o Power Meter, que seria só o elétrico. O legal é o combinado, ó, se você for apertar combinado, ele aparece o conta giro aqui embaixo. Então a ideia é que quando eu tirar o pé do freio, ele vai no charge e carregar, e aqui enquanto que eu estou usando, você dá full, dá um boost, né? Certo? Então, ele deu a partida porque eu joguei mais uma vez para adicionar o Sport, né? O carro já estava ligado, né? Ligado assim, você entendeu, né? Eu vou deixar no híbrido. Então, você pode vir nas funções aqui, ou então você aperta o EV aqui embaixo, vou colocar no Auto Hybrid, ele vai gerenciando entre eles, né? Vamos lá, soltei. Lembrar então, coisas interessantes para você saber, tá? Câmbio de dupla embreagem, que é o tal do S-Tronic, né? De 7 marchas. O câmbio é montado junto ao motor, então é na frente. Bateria lá atrás, né? Nesse momento ele está dizendo... É que eu coloquei no... Como que fala? No híbrido. Se eu colocar só no elétrico, vamos ver quanto a gente tem no elétrico. Ele vai dizer que eu tenho 22 km, está aparecendo aqui, ó, 22 km. Se eu colocar no Mild Hybrid... O Mild Hybrid não, o Auto Hybrid, não pode confundir os nomes. 252, tem até 2 postinhos. É o combinado, né? É o combinado, né? E aqui você tem os modos de condução, tá bom? Então você tem o Efficiency, o Comfort, o Auto. O Auto ele vai identificar automaticamente sua tocada. O Dynamic é a mais esportiva. E o individual configurável, né? Só para um teste, só para mostrar, a gente faz um... Coloquei no Dynamic. Eu vou desligar o primeiro estágio do controle de tração. Lembra-se que é uma tração entre aspas. Está escrito 4, mas não é exatamente 4. 4 são só os RS, tá? Anda bem pra caramba, né? Ó, já atingi 100 já. 0 a 100 eles falam algo em torno de 5.2. Eu vou deixar no modo Auto Hybrid e eu vou ligar de volta o controle de tração e estabilidade, né? O que eu gosto dos carros híbridos, diferente dos elétricos? Se você não tem em casa, como você falou na introdução, a gente não depender do sistema, acabou a bateria do elétrico, aquele abraço, né? Você vai ter que parar num shopping, se você não tem estrutura na tua casa, mesmo que seja uma tomada de 20 amperes ou trifásico que seja, acabou, já era. Então, quando a gente pegou até o e-tron, você deu um rolê até no e-tron, acabou, a gente não fez a filmagem, mas você deu um rolê no e-tron também. Pô, legal, mas você fica com aquela circunstância de olhando o tempo todo. Uma ansiedade quase, né? Gera uma ansiedade, é o gatilho que o pessoal fala, né? Então você fica com aquele gatilho complicado e tal. Ó, aqui ele tá no elétrico. Então vai ser a mesma coisa, né? A questão é que, tipo, se eu alivio o pé do acelerador, você tem que dar um leve pé no freio, Matheus, ó, charge, tá vendo? Mesmo com essa borboleta aí que você consegue mexer um pouco na regeneração, né? Não tem nesse carro. Tá. A regeneração na borboleta é só no e-tron. O e-tron, como eles falam, né? Aliás, o pessoal da Audi do Brasil me corrige. Não é um e-tron, é e-tron. Você pode apertar a borboleta, ó, mas ele vai jogar, ó, no modo normal. Vou até tirar do Dynamic e vou te deixar no Comfort. Então, você apertar aqui não faz nada. A questão que é o seguinte, você vai ver que tem um Audi Presense, que ele sente o carro da frente, ele prever, né? A Mercedes chama de Distronic. Então, se eu tá andando assim, Matheus, deixa eu ver se eu consigo mostrar essa circunstância, que o carro que tá da frente tá meio longe, mas você chegar próximo, você tira o pé do acelerador, ele vai frear sozinho. Automaticamente, quando ele freia, ele joga um inversor, então coloca charge. Você fala, olha que interessante. Tá poupando um pouco o freio exatamente, mesmo, né? Você não precisa gastar o freio, exatamente a ideia. Tem lá o tanque de combustível metade, bateria um pouco menos da metade, e a gente tranquilo, carro excelente, hiper silencioso. Eu trouxe da outra vez, se não me engano, eu gravei com o Gabs, vai aparecer outro card aqui em cima à direita, que é uma Q5, igualzinha a essa, só que a combustão. Então assim, a mesma cor, mesmo interior, só que aquela é a versão TFSI. Essa é a TFSI-E, né?
quando eu costumo andar nesses carros, eu falo que hoje, como no meu prédio ou na minha casa não tem estrutura para carregar um carro elétrico, cara, perfeito, teria fácil, muito mais do que um elétrico. É perfeito. Porque teoricamente isso aqui é um carro elétrico que você leva o seu gerador junto, né? Você tá junto, exatamente. Então eu tenho um motor a combustão, tenho um motor elétrico, felizes para sempre. Tipo isso daí. Você pode viajar para uma outra cidade, tranquilo. Olha como o carro é silencioso. Cara, a gente está numa rua de São Paulo. É um carro de imprensa, como eu fiz o agradecimento ao Áudio do Brasil. Carros de imprensa geralmente são um pouquinho mais, entre aspas, surrados. Bem vividos, né? Tem gente que não tem noção quando pega, né? Eu tento tratar esses carros como se fossem meus, como se fossem carros da Pirovani também, carros de clientes ou de amigos, né? Então a gente vai no mesmo padrão, tá tranquilo, vai bem, ó, ele vem um boost forte, você vai entender quando você tiver, e eu quero que você tenha essa circunstância, você tá assim, daqui a pouco você dá um pouco mais forte, ele vai vir. Ele é bem imediato, né? Sim, não tem o lag da turbina. Então é a melhor circunstância, vamos pro Rio de Janeiro, vamos para Curitiba. Que era aquela coisa do Taycan que a gente falou, tem um carregador entre São Paulo e Curitiba, né? Exatamente. Então, ou você programa muito bem a sua viagem, né? De não ficar acelerando tanto e confia, né? Que o carro vai chegar. Exatamente. E que não vai ter alguém carregando o carro lá também, né? Hoje acho que você pode até reservar. Aqui no Brasil, eu sei que lá fora do Brasil tem, aqui eu não sei se ainda dá para reservar. Mas que seja, quando eu peguei esse carro da Audi do Brasil, tanque cheio, os dois cheios, dava quase 600 km. Eu falei, caramba, 600 km é bastante. E assim, é uma mentira 600 km, né? Eu no meu mundo, com esse tanque e tal, acho que a gente consigo chegar a 1000, cara. Porque ele vai estar regenerando, né? Aí a gente vai trazer uma questão também, lembrar que esse carro, mais ou menos, tá? 255 quilos mais pesado que a versão da Q5 normal. Que toda Q5 agora é maior, quando não é isso, é maior do hybrid, né? Então eu falei, tá, mas beleza, imagina. Eu sei que é mais pesado, teoricamente são 3 pessoas a mais, então não vou contar o motorista, porque o elétrico já vai ter o motorista também, ou combustão vai ter então são mais 3 pessoas. Então tá aqui tá eu, o Matheus, tá o Duzinho aqui acompanhando a gente, e teria mais uma pessoa, então 4 pessoas no carro. Sim. Tranquilo, vai bem, ó, eu tô no Comfort, deixa eu jogar no modo mais Dynamic, pra você ver que ele vai... Você tá assim, ó. Bem mais imediato mesmo. Ó. O tempo todo, tô assim, ó. E vem forte, olha, ó a força do carro. Vai bem, mudou cara. Bastante, eu gostei. Normalmente você aperta o botão e não acontece nada. Né? E eu quero que você mude, porque você tá assim. E é engraçado que às vezes ali tem um boost do elétrico. Dependendo do modo, por exemplo, eu posso colocar o todo EV também, Matheus, colocar tudo elétrico, né? Só a título de curiosidade, tudo elétrico. Ele tá no elétrico, ó. Mas significa o quê? Se eu der o pé, mesmo no modo elétrico, o que vai acontecer? Ó, entrou combustão. Então significa, opa, pera, eu tô no modo elétrico, mas eu percebi que ele quer mais força. Então ai, puta, pera aí, deixa eu apertar. Não, mas ele já entende. Supostamente não anda e para do trânsito, perfeito, né? Ó, o que eu quero te falar é o seguinte, ó. Eu tô atrás dessa Renegade, ó. Vê se você entende, ó. Ele tá freando sozinho, ó. Ó, tá vendo? Ó, ele tá segurando. Mas o que significa? Você falou da Q5 que você gravou com o Gabs e eu andei com você, a gente tomou um susto com aquilo lá. Mas o que acontece? Peraí, deixa um pouquinho mais. É que tem uma lombada ali. Ele vai segurar porque ele entende e ele já joga pra carregar. Ó lá, ele tá freando sozinho, ele já tá entendendo alguma coisa ali, ó. Pisar tudo aqui do elétrico pra ver como que é. Ó, entrou combustão. Entrou combustão. As borboletas não adianta mexer em nada porque não vai mudar nada, não né? vai adiantar. Você pode porque tá no combustão acionado, né? É legal, não tô pisando no freio, mas ele tá, o inversor ele tá segurando o carro, né? Bacana. Então você entende, né? Aí você não precisa frear, tipo, deixa que eu freio, eu jogo o negócio. Eu quero ver na descida que vai ter na frente ali. Eu vi que com você ele tava segurando bem também. É que eu falei, se ele não segurar, toca levemente o pé no freio, que ele joga no charge, aí ele vai segurando, entendeu? Assim, ó, nessa circunstância acho que ele vai frear sozinho. Vamos ver, não tô com o pé pra trás. Tá segurando, ele tá segurando. Legal. Ele não freia, ele tem o presense de emergência, que é aquele corte, que é pip, e ele dá uma freada forte. Confortável, né? Não, isso que eu ia falar. Confortável, silencioso. O que eu mais gostei quando a gente andou nesse carro, eu não participei da gravação, mas você me levou pra dar uma volta, cara, esses bancos são muito bons. Os caras são bons, os caras mandam. A roda aqui, a roda não é tão grande, ele tá com o pneu um pouquinho mais alto. Essa opção não tem um ajuste de suspensão. Então, lá fora tem, né? Existe uma opção, né? Sim. Na Security também, né? Aqui que tem o Andem. Para, eu vou colocar no Dynamic, que teoricamente ali é, eu chamo de curva da cara, né? Que eu brinco, que é o pior lugar. Mexe de novo. Então, aperta mais forte. Ele... Tá, legal. Então, Dynamic.
bem mais acordadinho, né? Uhum. E você vê que tem um peso, né? Que aqui é a direção elétrica, né? Com assistência elétrica, ele dá um peso meio que artificial, mais legal. Bem rápido o câmbio também. É que essa borboleta aqui, né, tem que colocar isso na consciência que ela não vai fazer nada, né? Não, ela faz, porque só que ela tá atrelada ao câmbio de dupla embreagem. Então você pode apertar, você pode jogar uma para baixo e ir. Só que ela não tem nada a ver do regenerativo. Eu vi que ele deu uma regenerada, né? Uhum. No Dynamic ele puxa bem mais, ele segura bem mais mesmo. Carro Tipo, é bom, a né? sutileza do peso que acrescentou na direção, eu tô sentindo um pouco no pedal e no peito aqui da questão da regeneração. Tá vendo? Você percebe que é um elétrico junto, tá vendo? Legal o barulhinho que ele faz, né? Engraçado. Essas duas pisadas, essas duas pisadas assim, você sente que tem alguma coisa dando uma assistência mesmo. É reto? É tipo um nitro subindo, é tipo um nitro, né? É. Aquele negócio do Mario Kart, é o cogumelozinho, sabe? Dando velocidade demais, né? E aí ele te isola bastante também, né? Sim. Faz bem curva, Ah, né? legal o carro, Impressionante, né? gostei. Eu também, adorei o carro. É acordadinho, eu gostei, cara. É bom pra caramba, velho. Eu tô falando, o carro é bom. E vai bem, ó. Vai bem pra caramba, velho. Ó, tem um leve barulhinho de wastegate, você escutou? Sim. Agora que é a descida, eu quero botar no EV. Uhum. É, olha lá. Andamos relativamente forte. 10 km. Tava com 12, beleza, segurou, né? É muito bem calibrado, porque no Dynamic realmente você vê que teve essa sutileza dele frear um pouquinho mais, dele segurar mais pelo inversor, a carga da direção. E agora, cara, esse negócio do segundo... esse segundo estágio que do tem é acelerador. bacana. Legal, é bacana pra caramba. Esse É bom também que se você estiver usando numa condição que você tá no elétrico, mas você precisa ultrapassar, você sabe exatamente o quanto que você tem que pisar a mais para você ter assistência no motor a combustão. Coisa toda. Engraçado. E agora ele tá fazendo uma coisa que que a Porsche faz, né? Que eu tinha te perguntado da Panamera que você dirigiu. Ó, eu não tô com o pé no freio, ele não tá usando nada no inversor, então ele tá meio que naquele modo de planar. Sim. Mas que... raspa levemente o pé no freio. Ó, aí ele começa a frear, tá vendo? Tá. Legal, né? Muito legal. Tem Apple CarPlay e tem Android Auto. Gostou? Bastante, bastante. Animal, né? Tá, mas agora vamos sair do carro que eu queria conversar algumas coisas com você. Você já sabe meio o que é, que eu pedi pro Matheus, tá, dá a sua opinião e tal. Mas a gente tem que mostrar um pênalti muito grande nesse carro. Que é o carro que eu fiquei encantado, eu apaixonei, eu falei, mano, esse é o carro, esse é o carro. Eu teria X5, mas... Carro que a gente ia recomendar pra muita gente, nossa, né? é. Aí eu vou te mostrar agora por que esse carro é um pênalti, por que eu fiquei... É o carro assim, sabe aquele que vai da glória à grande decepção na minha vida, aí eu vou explicar por quê. Vai ser o VAR agora, né? É. Cometeu o pênalti, a gente vai explicar por quê. Agora vamos sim. Então vamos sair lá. Acho que vale a pena para ser um bate-papo um pouco diferente. Tá? Então vamos lá. Então só para falar, para não perder tempo abrindo aqui, mas tem o trifásico e tem a tomada de 20 amperes que você liga na sua casa. Tomada, o sistema é igual do e-tron, Porsche, BMW, só vai reconhecer se tiver aterrado, tá? Não adianta não estar aterrado que ele vai aparecer uma luz vermelha, né? Mas a questão é o seguinte, em um momento, Matheus, eu estou alguns dias com esse carro, tá? Quando a autonomia começou a ficar muito baixa, eu vou colocar uma opção que eu sei que tem Porsche, Volvo, até no Mustang Mach-E que a gente tem na loja, o Tesla tem isso, que é o tal do Battery Charge. O que é essa função? Usar o motor a combustão como um gerador. Exatamente, significa o quê? Então, eu estou com autonomia do elétrico zerou, puta, sem problema, não, mas eu não moro numa casa que não tem problema, eu coloco lá, motor a combustão vai carregar, tranquilo, não vai me deixar na mão, pelo contrário, eu vou ajudar o meio ambiente, se eu estar numa cidade até que não é minha, vou lá e vou ajudar. Tá, o problema é que essa função, se você for, vai ter inserts aí, tá? Então lá você tem a função, como a gente viu, tem um EV, tem então do Auto Hybrid e você tem o Battery Hold. O Battery Hold é tipo assim, você quer explicar o negócio que você falou do Battery Hold? Que eu acho que é mais ou simples, menos né? assim, você vai meio que falar para o carro, a partir desse momento eu quero que você segure o quanto eu tenho de autonomia dentro da minha bateria.
Então vamos supor, você fez uma viagem para o interior, né? Como Sim, você vou me falar contou. já. Então o que você poderia ter feito? Ah, beleza, eu vou andar na rodovia, eu vou precisar de um pouco mais de fôlego no carro, talvez para fazer uma ultrapassagem. Eu deixo ele no meu modo híbrido, que eu vou usar o motor a combustão. Só que eu vou voltar para São Paulo, quando eu chegar nas marginais, provavelmente eu vou pegar trânsito. Então, para eu não poluir, né, e aproveitar uma energia que eu tenho dentro do carro, eu tenho ali pelo menos uma autonomia que você consegue escolher, eu quero 30 km, você vai segurar, você vai usar o gerador como motor a combustão para segurar aquela carga para quando você chegar numa cidade, você não incomodar o mundo com o barulho do motor, não estar poluindo, porque você vai ter uma carga na bateria. Então ele segura. E a outra opção, como você falou, o Charge, ele vai usar o motor como um gerador e você vai ter ali, que é o caso do que a gente comentou do Golf GT. Ele vai estar combinando ali, vai estar com a bateria sempre cheia até praticamente acabar o tanque de combustível. Aí você realmente vai ter que plugar o carro numa tomada e abastecer ele com gasolina. Eu busquei, eu não achei essa opção. Aí eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada, é alguma coisa escondida. Eu estava usando no Dynamic, eu vi que é no Efficiency, que aí aparece a opção, ou na opção Auto, ou no Comfort, quem sabe no Off-Road, não sei por qual motivo estaria no Off-Road e tal, não aparece a opção. Como entusiastas, a gente grava os podcasts, Talvez a gente no conversa off-road, sobre... por pensar que você está num ambiente que não vai ter para carregar, exatamente. Né? Entrei no vídeo conhecido aí, um canal que chama AutoGefühl, que é um canal feito por um alemão, só que ele é em inglês, ele fala inglês. E é um canal muito técnico, bacana, te dá aspecto, lançou o lançamento, adoro esse que a gente grava até o NBcast. Beleza. E tem uma opção lá, a quarta opção, que é o tal do Battery Charge. Do Charge. Caramba, tá escondido, que droga, não achei isso. Toca eu pegar o manual do carro, que está em português, e tem uma opção aqui, Matheus, Battery Charge, eu mandei para vocês, veículo tracionado com motor a combustão. Peraí, tá escrito EV, Auto Hybrid, Battery Hold, Battery Charge. Então tem, se tá no manual, tem. Comecei a olhar os reviews brasileiros, aqui, youtubers, jornalistas. Porque, inclusive, desculpa te interromper, mas a unidade que é testada no AutoGefühl é produzida no mesmo lugar que esse carro foi produzido, que ele não é feito no Brasil. Exatamente. Procurei, eu falei, que engraçado, os jornalistas e os influencers não falaram nada, acho que os caras não... Passou por baixo do radar, essa é a diferença, eu não estou querendo comparar, mas nós somos entusiastas, eu futrico em tudo, eu adoro mexer numa Cayenne, numa Ferrari, numa Lamborghini. Porque amigos estavam interessados em ter isso aqui como opção na garagem. Essa eu falei, esse é o carro para todo mundo, quem sabe para mim também. Aí, cara, toca eu olhar os vídeos, ninguém falou nada, eu falei, mano, tem uma coisa estranha. Aí eu fui olhar um vídeo em especial, não conheço ele, mas é um rapaz do Carro Chefe, é um canal aí brasileiro. E o cara tá andando, tá mostrando, é tipo um Doug Demuro brasileiro, né? O cara tá mostrando, legal, vi o vídeo, se você estiver vendo, um abraço pra você, não te conheço, espero um dia poder te conhecer. E eu vi o cara, assim, aí um momento ele tá andando na rodovia, aí ele tá mexendo nas opções, Matheus, EV, lá, Battery Charge. Ué, por que só no vídeo, é só no vídeo dele aqui no Brasil, pelo menos o que eu achei, eu vi uns 15 vídeos. Mandei mensagem pra onde do Brasil. Primeiro rapaz, eu não vou entregar nomes, porque talvez envolva cargos isso, né? Mas eu falei, cara do Brasil, cara, eu não sei, vou falar com os engenheiros. Resumidamente, você quer falar o que ele falou resumidamente? A resposta que você recebeu foi que a função do Battery Charge é uma coisa que é focada principalmente no mercado europeu, né? E que se fosse instalado, né, até a parte que você tem instalado ou habilitado no carro aqui no Brasil, supostamente você vai usar mais RPM, vai colocar mais carga no motor. Que não, o que... Eu não estou querendo julgar o engenheiro da Audi, mas isso não tem muito sentido que ele falou, até porque, um paralelo, eu fui de São Paulo para Jundiaí, eu fui e voltei. Para ir 65 km mais 65 para voltar. Eu fui para almoçar lá e voltei. Eu estava com a bateria zero. Eu falei, você que nem a Cayenne, a Panamera, a X5? Joguei. A ida eu carrego praticamente 100%. Eu volto no elétrico exatamente para uma gravação dessa. Não tem essa opção. Eu coloquei no Battery Hold. O Battery Hold ele faz a função dele, que é ele segura a carga. Cara, eu fui e voltei de Jundiaí no motor a combustão. O problema é que esse carro ele pesa 255 quilos a mais em função da bateria, dos inversores, do motor elétrico, né? Ele é 255 quilos mais pesado que a versão não híbrida. O problema é que, imagina um tanque de combustível, uma gasolina, um álcool que está no tanque, você vai consumindo, o carro vai ficando mais leve. Quando você zerar a carga da bateria, você ainda vai ter todo o peso. Você automaticamente, você vai ter 3 pessoas no carro, 255 quilos. Vamos lá, se você quer comprar uma Q5, o carro é ótimo, ele é excelente. Que é o que talvez me deixe até um pouco mais chateado, porque é um puta de um carro, só que é aquilo que a gente fala,
O híbrido você não depende do sistema. Você não pode Então, depender do tem pessoas sistema. que falam, eu estou pensando, por exemplo, vamos dar um exemplo genérico, uma XC40 totalmente elétrica, né, que você dirigiu, é um Sim. monstrinho, é um puta de um carro, um puta de um daily que a gente vê muito aqui em São Paulo, a gente recomenda o carro. Só que às vezes a pessoa tem aquela ansiedade da questão de você depender do carregador, de você ter que ir num shopping, você ter que ir numa concessionária. De São Paulo para Curitiba, São Paulo para o Rio de Janeiro, 400 quilômetros, certo? É melhor você ir num carro só a combustão, ou é melhor você ir só no elétrico? Porque no meio do caminho, que você tem 60 quilômetros que eu falei no início, mas isso é no WLTP, na realidade o Inmetro fala 30 a 37. Eu meio que cheguei, estou em Curitiba, peguei a Sé, acabou. Sim, Aí automaticamente ganhei 3 pessoas no carro. sim. Por que eu vou ter uma Q5 híbrida? Cara, é simplesmente compra a Q5 normal. Ou na questão que sim, você quer, mas eu quero um híbrido. Dá uma olhadinha na X5, na Cayenne, na Panamera, no Volvo. Hoje, todo mundo tem hoje. É uma pena, né? Cara, faz parte, eu acho uma pena isso acontecer. Então, bom, vamos lá, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, a Audi vai ficar pé da vida. Se você não vê mais vídeo falando da Audi do Brasil, provavelmente eu sou o responsável, eu fui cancelado, mas, cara, são coisas que tem que falar. E eu acho assim... Porque é resolvível também, né? Eu não duvido Dá pra nada resolver, de um talvez dia... seja homologação. Eu não duvido, esse carro ele é 23, se eu não me engano. Pode ser que é 23, 24, arrumem isso. E também Ou esse não- apelo de a gente vir e Audi e ver, os caras falaram um negócio lá, que às vezes tem pessoas de alto cargo que não estão sabendo, é sério isso aqui? Precisa arrumar isso aqui, né? Vai aparecer um insert aí, na Pirovani, que é o nosso parceiro sempre, lá tem uma Cayenne, eu vou mostrar um negócio do eCharge, eu já mostrei no Polestar, mas é só um insert, é só chegando e eu apertando para você ver o eCharge, o e-hold, ou o Battery Charge, é os termos parecidos, mas é isso que a gente precisa do Battery Charge. Ter isso, eu teria fácil esse carro, arrumou isso, altamente recomendável por mim. Vai aparecer o seguro aí no final da Franqueira Corretora de Seguros, um abraço para o Bernardo aí, para um carro híbrido desse. E eu queria ver até questão de eficiência, talvez, se tem mudança no seguro, né? Mas é isso aí, obrigado, Matheus, pela presença aí. É uma coisa legal porque passou por baixo do radar de muita gente, eu não vi nenhum vídeo brasileiro comentando. Esse é um vídeo que é feito para você, feito por entusiastas, para você pensar muito onde você tem um carro desse, tá bom? Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!